Olá, me chamo Leonardo Lisboa, sou professor, negro, nordestino e voto em Jair Bolsonaro para presidente do Brasil. E a sexta razão pela qual eu voto no Bolsonaro para presidente é que ele é a favor do enxugamento da máquina pública. Nada justifica esse gasto bilionário que nós temos para manter a máquina pública funcionando. Segundo os dados oficiais do próprio governo, mais da metade do orçamento é gasto com folha de pagamento e aposentadorias e os pensionistas do funcionalismo público do Brasil. Não precisa ser um gênio na matemática para entender que um país que gasta mais da metade do seu orçamento apenas para manter a máquina pública funcionando não vai para frente. Vai acabar faltando recursos para outras áreas mais importantes. E o Bolsonaro, desde quando se apresentou como presidente do Brasil, ele se colocou como um cara que iria lutar para que a máquina pública fosse enxugada, para que o seu tamanho fosse diminuído. Ele mesmo já se comprometeu e já prometeu que irá diminuir o número de ministérios. Apenas isso por si só já vai com certeza desafogar a máquina pública e diminuir o tamanho do Estado. Ao contrário, por exemplo, dos seus adversários, do Haddad e da Manuela Dávila, que no próprio plano do PT, do governo, deixa muito claro que o Haddad, na verdade, ele não vai diminuir o tamanho do Estado. Pelo contrário, ele vai aumentar e ele pretende, inclusive, criar novos ministérios, ou seja, para atender quem? Interesses dos seus amigos, via aquelas alianças partidárias que o PT fez com vários outros partidos ao redor do Brasil. O Bolsonaro se comprometeu não apenas a diminuir a quantidade de ministérios, mas também irá unificar alguns ministérios e excluir algumas secretarias que apenas gastam recursos financeiros da nossa população através dos impostos. Uma outra coisa que o Bolsonaro propõe também para diminuir o tamanho da máquina pública é a privatização de algumas estatais essas que, no governo anterior, foram usadas apenas como um cabide de emprego e fez com que muito do dinheiro que a população paga através dos impostos fosse desviada para casos de corrupção, vide mensalão, petrolão e outros tantos que acaba circulando pela mídia. Por isso que um futuro presidente tem que ter o apoio do povo. Se ele tiver o apoio do povo, uma votação massiva, se ele tiver muito apoio popular, aí ele pode pedir para esse apoio popular e aí o Congresso faz a vontade do povo, geralmente faz. Você tem que diminuir o número de ministérios até para delegar responsabilidade. Quantos ministérios seriam ideais? Metade, mais ou menos. Menos 15 estaria mais do que o suficiente para você até conhecer. Morena, até faria um desafio para você, né? 30 segundos para você me dizer o nome de meia dúzia de ministros. Com todo respeito, você teria, talvez, tivesse dificuldade. Se eu tenho essa dificuldade lá dentro, imagine você. Então, assim, para presidente do Brasil, nós devemos votar em um presidente que se comprometa a diminuir o tamanho do Estado. Nada justifica que o brasileiro trabalhe quase 6 meses do ano apenas para pagar a máquina pública. Bolsonaro é um candidato a presidente que se apresenta totalmente contrário a um Estado gigante. Por isso, para encerrar esse vídeo aqui, algumas pessoas ficam jogando o rótulo de Bolsonaro dele ser um ditador, um fascista, nada mais incoerente do que afirmar isso. Porque, ao contrário das ideias totalitárias fascistas, o Bolsonaro defende um Estado menor, que o indivíduo não seja tão penalizado pelo Estado gigantesco e burlesco que é o que temos hoje no nosso país. Então já sabe, no dia 28 de outubro, vote certo, vote 17 em Bolsonaro para presidente e vamos diminuir o tamanho do Estado nas nossas vidas.